vou convidar para subir aqui ao palco o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Thales Zamberlan, que é coautor do livro Adeus, Senhor Portugal, que intitula essa nossa mesa de debates. E vou convidar também a nossa colega, a jornalista do Estado de Minas e colunista da Rádio CBN, Berta Macron, que vai fazer um talk show aqui com ele, com perguntas cabeludas, respostas mais difíceis ainda, para animar a tarde dessa quarta-feira. Berta, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, Américo, boa tarde, Thales. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu queria apresentar o Thales Zamberlan Pereira, é coautor do livro Adeus, Senhor Portugal, que foi lançado por ocasião do bicentenário da independência. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, formou-se em Ciência Econômica pela Universidade Federal de Santa Maria e fez doutorado em Economia pela USP. E foi pesquisador visitante da London School of Economics e recebeu, já em 2022, o T.S. Ashton Prize da Economic History Society. Eu queria começar, Thales, fazendo um breve comentário sobre seu livro, que traz uma variável inédita na avaliação do processo de independência brasileira, na medida em que introduz a variável econômica, não é? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que essa nova abordagem em sua obra aponta, para que ela aponta para os novos estudos sobre na historiografia brasileira e, em particular, em que essa abordagem inova daqui para frente nas visões e interpretações do processo de independência brasileiro. Certo. Então, obrigado pela pergunta, Berta, e eu agradeço muito o convite aqui da organização. É um prazer estar aqui e poder divulgar o nosso trabalho, né? Depois até acho que eles podem colocar ali a capa do livro para prestigiar meu coautor também, o Rafael Cariello. Obrigado. E sobre a pergunta aberta sobre o que a gente traz de novo, eu acho que como isso vai ser distribuído em escolas e universidades, eu acho que vale a pena a gente contextualizar rapidamente quais são as outras interpretações da independência. E a gente, no livro, a gente tenta resumir essas interpretações em 3 categorias. A primeira categoria, que a gente considera que é a categoria interpretação nacionalista, ela é uma interpretação que ela foi dominante a partir da segunda metade do século XIX, até mais ou menos a década de 1930, 1940. E a interpretação nacionalista é aquela interpretação que ela ainda é muito influente fora dos ciclos acadêmicos até hoje, que é uma visão oficial da história, uma visão chancelada pelos institutos históricos geográficos brasileiros, na época que eles eram bastante influenciados pela coroa, por exemplo, durante o século XIX. E dentro dessa história oficial, o que é a independência? A independência é uma separação pacífica de Portugal. A independência ela não tem nenhum conflito, ela não tem nenhuma revolução, ela é apresentada como se fosse um presente que Portugal deu ao Brasil. No caso do Oliveira Lima e outros autores, ela quase tem uma expressão assim de uma questão biológica, né? Que ele fala assim como um filho naturalmente se emancipa dos pais, o Brasil naturalmente se emancipou de Portugal. É uma visão que infantiliza a história, infantiliza o leitor e não tem mais espaço dentro de uma historiografia moderna. Infelizmente, ela continua sendo presente, porque eu apresentei esse livro recentemente na Universidade da Pensilvânia, e a aula antes da minha foi sobre as interpretações das independências espanholas. E a pessoa que deu essa aula, ela apresentou assim: bom, semana que vem o Thales vai apresentar a independência do Brasil, que é completamente diferente da independência espanhola, porque foi uma independência pacífica, que não teve conflitos. Ou seja, isso ainda está presente na academia, o que é uma coisa
lamentável, ao meu ver. Então, essa é a visão. Eu acho que a gente nem precisa adentrar muito aqui, apresentar especificidade sobre ela. É uma visão que todo mundo sabe, é uma visão errada. A segunda interpretação aparece a partir dos trabalhos do Caio Prado Júnior, lá na década de 1930. E ela é uma interpretação mais moderna, no sentido que existe uma teoria por trás. O Caio Prado Júnior vai utilizar a teoria marxista para explicar. E logo, a independência deixa de ser uma continuidade pacífica e passa a ser uma revolução, né? Ou seja, ele explica lá, de novo, não vamos entrar em detalhes aqui, acho que muitos de vocês sabem o que eu estou falando, mas é uma ideia de que, olha, eu tenho um conflito inerente ao sistema colonial, e esse conflito vai crescendo ao longo do tempo, e ele precisa de uma síntese, né? Que esse é o modelo marxista. E a síntese vai ser a independência. E qual é que é o conflito que o Caio Prado Júnior apresenta? É a ideia de que os interesses da colônia, a partir dos exportadores, dos produtores de commodities, entravam em conflito com quem dominava o comércio, que eram os portugueses. Então, os brasileiros, entre aspas, que exportavam, tinham interesses econômicos e políticos conflitantes com aqueles representantes da metrópole que controlavam o comércio. Esse conflito entre essas duas ideias, esses dois conjuntos de interesse, que vai gerar a separação política do Brasil, segundo Caio Prado Júnior. E ele vai influenciar toda uma outra literatura baseada numa ideia marxista de independência. Fernando Novaes, por exemplo, é um dos exemplos mais conhecidos dessa literatura pós-Caio Prado Júnior, né? Então, essa literatura vai ser muito influente a partir do trabalho do Caio Prado, da década de 30, até mais ou menos a década de 80. E o terceiro grupo de interpretações é o que eu considero que é o mais influente hoje em dia, que é uma visão, primeiro, é uma visão descentralizada da independência, é uma história da independência que conta a independência a partir das regiões, não simplesmente do Rio de Janeiro. Então, talvez aqui o Evaldo Cabral de Melo Neto seja o grande nome, mas obviamente ele não é o único. A gente começa a ver esses livros sobre independência que conta o regional, mas que não liga o que essas diferentes regiões do Brasil têm em comum. E, paralelo a essa nova literatura pós-década de 80, 90, que tenta focar no regional, a gente tem a literatura que tenta apresentar a ideia do iluminismo, né? De como as mentalidades mudaram ao longo do tempo, e essa nova mentalidade permitiu que as elites brasileiras fizessem a separação política. E aí a gente vai ter uma série de livros a partir da década de 90 tentando dizer o seguinte, né, que é isso. Olha, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente está vendo o que está acontecendo na América Espanhola, e essa nova mentalidade sobre palavras que mudam de significado, né? O que significa absolutismo, o que significa tirania, o que significa liberdade. E a partir dessas mentalidades, de uma elite brasileira, ou de pessoas que moravam no Brasil, porque ainda não eram brasileiros, a partir dessa elite, a gente tem a separação política. E no nosso livro, a gente começa o livro explicando por que a gente acha que cada uma dessas três interpretações, ou elas estão equivocadas, ou elas estão incompletas. E a gente, por exemplo, a mais influente, que é a questão do iluminismo, a questão do pensamento, a gente levanta alguma coisa que é óbvia, que é o seguinte: a independência não foi feita simplesmente por uma elite ilustrada. Existiam pessoas analfabetas que nunca tinham escutado quem era John Locke, pegando em armas nas ruas, se revoltando contra a coroa. Onde é que estava vindo isso? Que tipo de mudança de mentalidade é essa? Ou será que essas pessoas são tão maleáveis assim para uma elite ilustrada ler Adam Smith, por exemplo, e simplesmente passar para essas pessoas como que elas deveriam reagir? De novo, é uma visão muito simplista e deixa uma lacuna gigante sobre como que a independência aconteceu. A independência aconteceu em várias regiões do Brasil ao mesmo tempo. Ela envolveu a elite, ela envolveu pessoas de baixa renda, ela envolveu exportadores de commodities, ela envolveu importadores de produtos. Era uma revolta generalizada contra o absolutismo. E ao nós colocarmos a independência dessa forma, e eu vou depois responder a sua pergunta sobre o que é novo especificamente, ao colocar essas coisas que a literatura meio que ignorou antes, a gente consegue preencher um monte de lacunas que a gente tinha na literatura.
E o que é essa coisa que une a revolta de todos contra o absolutismo? É algo que deixa a história da independência do Brasil não diferente das outras independências, que era a narrativa que a gente sempre teve, né? A independência do Brasil foi diferente da América Espanhola, ela foi diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela foi pacífica, porque isso, porque aquilo. E o que a gente mostra no livro é que a independência brasileira foi igual a todas as outras independências, ou seja, nós não somos especiais. Por que nós seríamos especiais com relação à independência? E o que une tudo isso? Segundo o nosso livro, e aí o que a gente apresenta de novo, né? A gente apresenta evidência quantitativa para isso. A gente mostra que a independência, assim como a América Espanhola, assim como os Estados Unidos, foi uma crise fiscal do absolutismo. E aqui, se me permite, Berta, eu falar mais uns 5 minutinhos, só para deixar claro para todo mundo, o que significa a crise fiscal do absolutismo? O que é o absolutismo? O absolutismo é o autocrata sem limites, né? É a forma de governo padrão até o fim do século XVIII. E o que um autocrata sem limites faz? Ele arrecada de forma predatória, ele taxa as pessoas, ele confisca bens, ele não precisa pedir licença para pegar nada. Por isso que ele é um autocrata. Ele taxa de forma predatória e ele gasta de forma inconsequente. E o que o autocrata gosta de gastar durante o século XVIII? Especialmente guerras e conflitos. A gente tem evidência para isso. E ao longo do tempo, especialmente a partir da Guerra dos 7 Anos, e depois com as guerras napoleônicas, as guerras ficam insustentáveis em termos fiscais. O gasto é grande demais. E aí o que os autocratas na Espanha, em Portugal, em todos os lugares começam a fazer? Eles começam a apertar mais ainda a extração de recursos. E esse é o momento onde diversas regiões vão dizer assim, chega. Existem diversas cartas, por exemplo, na década de 1760, de franceses que trabalhavam nas colônias francesas, mandando cartas para a França dizendo o seguinte: essa forma extrativa com que a França trata as suas colônias, ela só vai gerar um resultado, revolução. E eles falam lá na década de 1750, essa revolução não vai ser apenas francesa, ela vai ser em toda a América e ela vai começar pelo lugar mais rico. É óbvio que vai começar pelo lugar mais rico, porque o lugar mais rico é onde eu consigo extrair mais e é o lugar onde eu tenho capacidade de reagir. Que lugar que vai ser esse? Os Estados Unidos. Então, essa é a simplificação da história que a gente apresenta no livro. Esse esgotamento fiscal de um sistema absolutista durante o período colonial vai gerar um enfraquecimento de Portugal, vai gerar um enfraquecimento da Espanha e vai permitir a revolta à independência das Américas. Então, é isso que a gente é novo com relação à literatura. Agora, apesar, Tales, das ideias iluministas que permeiam os diversos, pelo menos dois dos três projetos de independência do Brasil, inclusive o projeto vitorioso, que foi o projeto Fluminense, como que a gente explica a persistência da escravidão no Brasil por mais 6 décadas após a independência? Então, assim, uma coisa importante para deixar claro é que a gente não rejeita no livro a influência da interpretação de mudanças de mentalidades. O que a gente mostra é que a mudança de mentalidade ela não é uma condição suficiente para gerar independência. Então, eu ler uma minoria lá, né? Uma elite iluminada lá, lê Montesquieu e John Locke, isso permite estabelecer um caminho, ou seja, se eu derrubar o rei, o que eu boto no lugar? O que eu coloco ali? Essas ideias permitem isso, permitem assim, olha, aqui tem uma estrada que a gente pode seguir. Mas isso não faz com que uma pessoa analfabeta em Recife, em Pernambuco, pegue em armas contra o rei em 1817. Por quê? Porque quem pegava em armas contra o rei não era simplesmente preso, era desmembrado. O custo para uma pessoa se revoltar não pode ser justificada a partir da leitura de um autor inglês ou francês que já tinha morrido naquela época que eles estavam se rebelando. Então, assim, a motivação econômica que a gente coloca, que é o que gera a ação, né? E aí você me perguntou sobre, por mais que eu tenha a influência iluminista, como é que a escravidão
continua, né? Eu posso, assim, até responder isso de uma forma levemente retórica, que é: a própria existência da escravidão justifica por que as ideias doministas não são condição suficiente para a independência, né? Porque, de novo, é uma leitura seletiva do iluminismo, e mesmo boa parte desse iluminismo do século XVIII não rejeita a escravidão. O próprio John Locke não rejeita a escravidão nos seus escritos. A ideia de rejeição da escravidão, ela ainda é uma exceção, mesmo no final do século XVIII. Então, se a gente for pegar autores muito influentes, por exemplo, durante esse período, autores que... Qual é que foi o grande evento que acabou com a escravidão momentaneamente no mundo? Foi a Revolução Francesa. E se a gente pegar vários autores que foram influentes na Revolução Francesa, a maioria deles não estava lidando com a escravidão. Condorcet, por exemplo, seria uma dessas exceções, que estaria colocando o fim da escravidão como um projeto necessário para essa trilha iluminista das nações. Então, dado a importância econômica da escravidão durante esse período, e de novo, a gente está usando a justificativa econômica para explicar por que a independência foi do jeito que foi, é completamente esperado, obviamente não moralmente justificado, mas é completamente esperado que a escravidão fosse sobreviver. Porque a escravidão, ela era lucrativa, ela fazia sentido econômico. Então, as elites que estavam se beneficiando disso, elas não iam fazer um projeto nacional que acabasse com a escravidão e desse um tiro no pé econômico deles. Não é uma questão de ser bonzinho ou malvado, é uma questão de interesse econômico que questiona na época. É óbvio que para a gente é moralmente errado, mas assim, essas pessoas, elas não estão criando regras e constituições, elas não estão conversando com a gente, né? Então, assim, a gente não pode se colocar a nossa importância moral para tentar justificar um fato histórico, né? Então, assim, é esperado, diferente, por exemplo, da literatura marxista do Caio Prado Júnior, e uma literatura mais internacional, né, que colocava essa ideia de que a escravidão não era uma coisa racional em termos econômicos, do século XIX, pelo menos desde a década de 60, 70, a gente tem bastante evidência na literatura de que sim, era racionalmente, né? Como é que a literatura até a década de 70 explicava a escravidão no Brasil? Ela explicava com relação a uma coisa de status, né? Então as pessoas tinham escravos para sinalizar a sua posição na sociedade. E ao fazer isso, né, segundo essa literatura, eles eram irracionais em termos econômicos. E hoje em dia a gente sabe que isso está errado. A gente sabe que eles mantiveram a escravidão porque ela era lucrativa. Então, isso vai fazer com que o argumento moral posterior dos movimentos abolicionistas da escravidão vai ser mais forte ainda. Porque se não fossem esses movimentos, existe um mundo contrafactual aqui que a gente poderia ter entrado na escravidão no Brasil no século XX. Possivelmente, assim. Imagine o contrafactual que não tem guerra civil dos Estados Unidos, não tem abolição da escravidão lá, e não tem essa pressão abolicionista no Brasil depois. É perfeitamente possível. A gente quase entrou no século XX, quase, né? 12 anos só. E a gente poderia ter entrado. Então, é óbvio, o fato do Brasil ter demorado tanto para abolir a escravidão deixa esse legado que nós temos até hoje, né? Exatamente, sobre esse legado, eu gostaria de ouvir um pouco a sua interpretação, qual é o legado social e econômico do projeto vitorioso de independência, que acabou sendo um projeto centralizador, né, e que, em determinado momento, acenou para, sobretudo, os antigos revolucionários de Pernambuco, né, os antigos republicanos de Pernambuco, com abertura, com uma Constituição que incluísse nessa equação a população, mas isso não foi exatamente esse o curso, né, que nós seguimos. Então, qual é esse legado social e econômico do projeto vitorioso para os dias de hoje? Tá, acho que aqui tem duas coisas que nós podemos falar um pouco mais com calma agora e desenvolver. Que é o seguinte, né? O primeiro, o que constitui este legado, né? O que foi estabelecido na independência brasileira? Uma coisa que não estava presente na primeira fala é o seguinte: a gente pode ter uma visão cínica sobre a independência, que é o seguinte: a independência estabeleceu
o filho do antigo autocrata como todo-poderoso. Ela estabeleceu um negócio chamado poder moderador, que deu força para esse cidadão, ou seja, para ele se tornar um possível autocrata. E a independência manteve a escravidão. A visão cínica aqui seria eu dizer que a independência não serviu para nada, ou que ela não foi uma mudança significativa. Eu discordo completamente dessa interpretação. Eu vou utilizar uns 5 minutinhos para explicar por que eu discordo. A independência brasileira, assim como todas as outras independências que ocorreram nas Américas durante esse período, eles tinham um objetivo só: limitar o poder do autocrata, limitar o poder absolutista. E como é que a gente limita o poder absolutista? Como é que alguém que tem poder absoluto larga a mão do próprio poder? Isso não faz sentido, correto? Ninguém vai fazer isso. Ele só vai abrir mão do poder se ele for forçado a abrir mão do poder. E é isso que a literatura mostra para a gente desde a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, em 1688. Por que o rei perdeu força na Inglaterra? Porque ele foi obrigado, ou seja, porque ele dependia financeiramente de uma elite, e ele gastou tanto que ele foi obrigado a fazer um acordo com essa elite, né, na troca de rei durante esse período, ou seja, a monarquia enfraqueceu durante esse período. E como é que a gente estabelece que a monarquia permaneça enfraquecida ao longo do tempo? A regra, o que foi criado, a tecnologia que foi criada, foi um negócio chamado Constituição. E a Constituição é a ideia de limitar os poderes do autocrata de duas formas que o definiam como autocrata, que é não deixar ele gastar de forma arbitrária, porque para gastar agora, para fazer uma guerra, o rei precisa de autorização do parlamento, e não deixar o rei arrecadar de forma predatória. Para o rei conseguir arrecadar agora, para ele criar impostos, ele tem que pedir para o parlamento também. Então, a Constituição é essa tecnologia que limita as duas coisas que tornavam um rei incontrolável, que tornavam um autocrata incontrolável. Quando a gente chegar nas independências américas, todas as independências américas vão tentar fazer essa mesma solução. Quase ninguém queria uma república durante esse período. O que era visto como um avanço nessa época era o quê? Uma monarquia constitucional. Ninguém questionava o poder do rei aqui. Mesmo no Haiti revolucionário. Estava conversando ali com o senhor que vende os livros ali na frente, estava mostrando um livro sobre o Haiti, né? E a gente sabe disso, né? O movimento revolucionário do Haiti, negros livres e escravizados, ninguém questionava o rei da França. Isso é generalizado no mundo atlântico no século XIX. O que as pessoas querem? Elas querem um rei com limites, um rei dentro de uma monarquia constitucional. E no caso do Brasil, isso foi feito. Inicialmente poderia ter sido feito através das cortes portuguesas, porque as cortes portuguesas, a Revolução do Porto, foi isso, né? Foi estabelecer que Dom João jurasse uma nova Constituição, que limitasse o seu próprio poder, porque a contrapartida seria ele não ter poder. E, de novo, se o Caio Prado Júnior estivesse certo, não faria sentido a gente ver representantes de todo o Brasil, especialmente do Nordeste, indo para Portugal para se aliar com os portugueses contra o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era o símbolo do absolutismo naquele momento. Era o Rio de Janeiro que gastava e taxava de forma arbitrária. Era o mundo português contra Dom João. E é só num segundo momento, quando os representantes do Brasil veem que eles não vão conseguir a autonomia fiscal, por exemplo, e administrativa que eles gostariam de ter, quando os portugueses, que tinham uma proporção de voto de 2-1, ou seja, os representantes do Brasil não poderiam ganhar em nenhuma votação sem a ajuda dos portugueses, quando eles percebem que eles vão perder, que eles não vão ter nada, que eles vão ter um novo tipo de absolutismo a partir das cortes portuguesas, surge o projeto brasileiro. Dom Pedro, obviamente um oportunista nesse momento, vai dizer o seguinte: bom, então eu ofereço para vocês, representantes do Brasil,
aquilo que os portugueses não estão oferecendo. A independência política brasileira, ela ocorre só num segundo momento. Ninguém estava preocupado com a independência do Brasil inicialmente. As pessoas estavam preocupadas com a questão absolutista. Isso é condizente com a literatura de todos os outros lugares que a gente tem das Américas. Então, assim, esse é o projeto. E ao conseguir limitar momentaneamente o poder do Dom Pedro, com uma Constituição, foi um projeto que avançou, foi uma revolução política. Aí você pode me dizer, bom, mas existe o poder moderador. Tudo bem, mas o poder do moderador não transformou Dom Pedro em um autocrata. Sabe por quê? Porque ao longo da década de 20, Dom Pedro cometeu os mesmos erros do pai. Ele tentou criar novos impostos sem pedir permissão. Ele criou guerras na Cisplatina novamente, que explodiram o orçamento brasileiro, que criaram inflação. E sabe o que aconteceu? O Brasil expulsou Dom Pedro do território nacional. Ele não era um autocrata que nem o pai dele. A Constituição, mesmo falha, ela foi benéfica, ela foi uma mudança significativa. Então é por isso que eu sou completamente contra a visão cínica de que nada aconteceu. A gente simplesmente se tornou uma nova colônia de qualquer coisa que seja. Alguns falam sobre a Inglaterra, mas eu posso falar isso, a gente pode falar sobre isso depois. Por que a gente não era uma colônia da Inglaterra também? Então, assim, aí a sua pergunta é, bom, qual é que é, então, a relação entre a escravidão e o projeto iluminista? É claro que esses interesses econômicos perpetuaram a escravidão. Mas o fato da escravidão continuar, de novo, não invalida outras mudanças que foram feitas. Porque assim como a gente conseguiu melhorar o absolutismo com uma Constituição imperfeita que dava o poder moderador ao Dom Pedro, a gente percebe que o avanço, ele não necessariamente vem de forma disruptiva. A gente não precisa com que todos os problemas sejam solucionados ao mesmo tempo para nós solucionarmos alguns dos problemas. O avanço, ele não precisa ser 100%. E isso foi feito ao longo do tempo. É óbvio que a escravidão foi a mancha que perdurou. Mas, em outras áreas, a gente conseguiu avançar, né? Então, assim, não sei se você quer que eu fale um pouco mais sobre qual é que é a mancha, o que a gente tem de evidência sobre essa mancha. Tá. Assim, né, tem o óbvio, que todo mundo sabe, né, que pessoas negras no Brasil ganham menos, têm expectativa de vida menor, tem menos educação, a gente sabe disso e a gente tem uma percepção de que isso tem a ver com a escravidão. É óbvio que tem a ver com a escravidão. Mas, como isso aqui também é para um público acadêmico, jovem, de escola, o que eu quero deixar claro aqui é que nós temos, nos últimos 20 anos especialmente, toda uma gama de estudos tentando mostrar de forma empírica, embasada, qual é este legado, né? Então, assim, deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Por que escravidão importa para o presente? A gente tem um estudo muito interessante que mostra o seguinte: uma das coisas que é estabelecido para crescimento econômico dos países é as pessoas confiarem umas nas outras. Então, existe uma farta literatura sobre isso, mostrando que lugares onde as pessoas não confiam umas nas outras, por motivos X, Y, Z, são lugares que crescem menos ao longo do tempo. Tá? Então, a gente pode chamar isso na literatura de capital social, né? Lugares que têm muito capital social, crescem mais. E a literatura, especialmente história econômica, ela consegue mostrar hoje em dia que lugares na África que foram mais expostos ao tráfico de escravizados, ao tráfico negreiro, são regiões na África onde a gente tem menos confiança entre as pessoas. Ou seja, o legado da escravidão de baixo, por quê? Porque quem capturava as pessoas lá na ponta, lá na África, e nas regiões da África, eram os seus pares, né? Então as pessoas, elas deixam de confiar uma na outra. Então isso gera uma fissura na sociedade. E o que a gente tem de evidência hoje é que isso se perpetua mesmo 200 anos depois. É uma coisa impressionante. E a gente tem para o Brasil várias evidências mostrando qual é que é o legado da escravidão. Então, por exemplo, é muito fácil eu mostrar que... É muito fácil eu argumentar
que uma pessoa ela é racista por uma questão de preferência pessoal, ou seja, ela é racista porque ela nasceu racista, vamos dizer o seguinte. Mas isso é difícil de argumentar que toda a sociedade seja assim, entendeu? Será que a gente não tem uma discriminação mais subjetiva, mais implícita, que tem um efeito negativo na sociedade? E o que a gente vê com estudos recentes é que isso existe, ou seja, mesmo pessoas que não se consideram racistas, tem um estudo que mostra, por exemplo, que em escolas públicas, crianças de 6 a 9 anos de idade, mais ou menos, que crianças entre 6 e 9 anos de idade, elas recebem notas menores dos professores do que crianças brancas. Isso controlando por tudo, assim, mesmo o resultado da prova, tudo. Quando tem uma avaliação do professor, que o professor tem que analisar minimamente subjetivamente, ele arredonda para menos quando a criança é negra e arredonda para mais quando a criança é branca. Isso é uma forma de discriminação, com certeza. Só que o que a gente mostra? Que isso é um legado dessa visão escravocrata de que pessoas negras têm menos educação, então, portanto, eles vão ser mais punidos na hora de correção. E o interessante é que estudos recentes mostram que isso tem solução, que é, se os professores conhecem os alunos, se eles são professores dos mesmos alunos, das mesmas crianças no ano subsequente, e eles sabem que as crianças são boas, esse viés some. Ele não arredonda mais para baixo. Então, assim, a gente tem o legado da escravidão, a gente tem evidência, mas também não é uma visão fatalista, entendeu? A gente sabe que mais inclusão, políticas de cotas, por exemplo, funcionam não só para dar oportunidade para as pessoas, mas também para reduzir esse viés que a gente poderia chamar de um racismo subjetivo ou um racismo implícito. Então, quando a gente fala, a sua pergunta, né, qual é que é o legado da escravidão? Tem o gritante, que é renda, que é emprego, mas tem uma coisa muito mais sutil, que a gente também precisa resolver. Tem aqui também, né? Eles estão levando lá, estão levando lá. Professor, eu gostaria, inicialmente, de saber como vocês, né, dialogam com a leitura de um Jacob Gorender e com Luiz Felipe Alencastro. Como é que vocês têm dialogado com eles? E tem um lance, né, porque o Luiz Felipe Alencastro, ele relaciona muito a questão, né, Brasil e África, ele fala meio sul-sul, com forte peso, diferente que não tem a América espanhola. Mas no Brasil, essa amarração entre Brasil e África é estrutural. Então, até a família do José de Queiroz, no final do tráfico, era lá de Angola, né? Então, inicialmente, saber isso. E outra, o que me espanta muito, nos Estados Unidos, o tráfico negreiro da África para lá, vai parar por volta da época que a família real vem para cá. Então, o consumo do braço escravo lá, vai aparecer ali da América Central, alguma coisa, contrabando e tal, mas lá para o tráfico. E os grandes navios, os navios negreiros que o Brasil, diz que foram 15 mil viagens, né? Os navios negreiros, por exemplo, eram fabricados pelos americanos. Então, como é que é essa história da indústria dos navios negreiros? E você chega nos Estados Unidos, quando o Lincoln tem a abolição, você tem 4 milhões de escravos. E aqui, você vê, aqui no Brasil você tem 1,5 milhão. Então, em 1808, quando parou o tráfico lá, né, dentro dos Estados Unidos, você teve uma máquina capitalisticamente montada e reprodução da mão de obra escrava. E o rompimento, né, da população escrava lá, com esse negócio de ancestral, de famílias lá na África, foi absoluto. Sim. Tá. Então, tem esse processo que eu gostaria que você comentasse. Tá. Eu só vou fazer um comentário que eu escutei 75% da pergunta, tá? Porque estava meio baixo, mas eu vou tentar responder tudo que o senhor perguntou. Primeiro, o seguinte, né? A gente não ignora o Luiz Felipe de Alencastro. Eu sou colega do Luiz Felipe de Alencastro. O Luiz Felipe de Alencastro atualmente é professor da Escola de Economia de São Paulo.
a gente está a umas 5 salas de distância. Então, eu nem poderia discordar com ele, senão ele ia puxar minha orelha, né? Então, o Luiz Felipe, ele tem esse papel importante de trazer a ideia do mundo atlântico, né? Então, ou seja, de não pensar o território brasileiro como uma unidade política independente e trazer a ideia da costa brasileira interconectada com várias regiões, especialmente Angola, que é o foco dele durante esse período. E quando a gente lançou esse livro, no lançamento de São Paulo, foi ele que comentou o nosso livro até. E a gente teve um debate sobre isso. E eu vou reproduzir a conclusão desse debate, que é o seguinte: eu acho que entender o Brasil sem entender o triângulo Lisboa, costa brasileira e Angola não é possível, porque essa região foi uma das principais regiões que forneceu a mão de obra que a gente tem. Só que a nossa interpretação é que Angola, ela não é relevante para o processo de independência, tá? Porque o que a gente mostra é que ela era relevante para esse aumento da mão de obra escravizada no Brasil. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Por que o Brasil tem tanta alavancagem econômica e política com relação a Portugal na época da independência? Porque no final do século XVIII, depois que a produção de ouro aqui em Minas Gerais começa a decair, existe uma coisa muito mais importante em termos monetários do que o ouro no Brasil, na segunda metade do século XVIII, que é o chamado renascimento agrícola. O valor da produção de commodities no Brasil é maior do que a do ouro. A importância econômica das commodities é maior do que o ouro. E ao longo do tempo, então, imaginem, Portugal vai ficando cada vez mais frágil em termos fiscais e passa a depender cada vez mais do Brasil para se sustentar. Não é de Angola, não é da África. Da África ele precisa para fazer o tráfico. Mas economicamente, fiscalmente, Portugal começa a ficar refém do Brasil na virada do século XIX. É isso que vai possibilitar o Brasil se posicionar em relação a Portugal. Aliás, é exatamente a mesma coisa que acontece na Espanha. A Espanha fica muito dependente das receitas que vêm da América Espanhola. Então, assim, por parte da independência, a gente coloca, sempre tentando basear na maior quantidade de evidências possível. Eu estava conversando com a Berta, né? Nosso projeto inteiro foi quase 5 anos para fazer esse livro. A gente dá pouco peso porque a gente não encontra evidência de que o que o Luiz Felipe enfatiza, que é um período anterior ao nosso, o livro dele, né? O Trato dos Viventes, não é esse período que a gente está lidando, ele foca no período anterior. Ele não é fundamental para o processo de independência, mas ele é fundamental para explicar o que vem depois, que é o que o senhor perguntou, a diferença que nos Estados Unidos o tráfico de escravos acaba em 1807, ele é reaberto momentaneamente, fecha de novo em 1809. E no Brasil ele continua. E o que isso implica? Implica em 2 coisas. A primeira é o seguinte, que, obviamente, como os escravos mais lucrativos eram homens entre 15 anos e 30 anos, a gente vai ter um desbalanço entre homens e mulheres escravizados no Brasil. Vai ter muito mais homens do que as mulheres, e isso não vai acontecer nos Estados Unidos, onde a distribuição entre homens e mulheres, ela era o esperado dentro da população, que é quase 50%. Não é exatamente 50%, mas é quase 50%. Então isso leva a 2 coisas, que no Brasil não teria um crescimento vegetativo, ou seja, natural, da população escravizada, porque não tinha como acontecer. E nos Estados Unidos, tinha como acontecer. Então, isso explica por que nos Estados Unidos, ou seja, a realidade era que se trazia escravo para o Brasil para se utilizar no trabalho e o escravo morrer. Era isso, é horrível isso, mas era o que acontecia. A expectativa de vida dos escravizados no Brasil era baixíssima. É por isso que chega lá no final, a gente tem 1,5 milhão, e nos Estados Unidos tem muito mais. Só que tem uma outra coisa que não é óbvia, que a literatura mostrou nos últimos 30, 40 anos, que é o seguinte: como a renda dos Estados Unidos ela era muito mais alta do que a do Brasil já nessa época, muito mais do que a gente imaginava anteriormente, uma das coisas inesperadas era o seguinte:
a população dos Estados Unidos era muito melhor alimentada do que a do Brasil. Como é que a gente sabe disso? Um monte de evidência. A evidência mais robusta é o que a gente chama de evidência antropométrica, que é populações bem alimentadas, elas crescem mais ao longo do tempo, elas são mais altas ao longo do tempo. Isso é evidência robusta global que a gente tem. A gente consegue mostrar, por exemplo, o caso mais clássico é a Coreia, né? A Coreia, até a Guerra da Coreia, era o mesmo país, então a população tinha a mesma altura, né? Aí a Guerra da Coreia separou entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. 50 anos depois, a gente chama a diferença de 6 centímetros entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Como é que acontece uma diferença que a população fica muito mais baixa que a outra? Questão nutricional, a gente sabe disso. Especialmente a nutrição até os 5 anos de idade. E o que foi o inesperado aqui? O que foi o inesperado? É que o escravizado nos Estados Unidos, ele se alimentava muito melhor do que no escravizado no Brasil. Comparável a trabalhador livre no Brasil. Então, não só eu tenho a questão da distribuição de sexo, homens e mulheres, eu tenho também a questão nutricional que reduz a mortalidade. A gente tem dados disso baseado em censo, baseado em documentos de fazendas, de que a mortalidade dos Estados Unidos, escravizados, era menor. E uma coisa mais surpreendente ainda, é que, dada essa questão nutricional, dada essa questão de desbalanço menor entre gêneros, a gente vai chegar, logo depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, na Guerra Civil na década de 60, que uma década depois, a alfabetização dos negros nos Estados Unidos, incluindo as regiões que tinha escravidão, ela era mais alta do que homens brancos livres no Brasil. Então tem várias coisas que mostram por que a população negra nos Estados Unidos, a escravizada e a não escravizada, tinha esse crescimento populacional superior. Entendeu? Isso não invalida em nenhum momento os horrores da escravidão. Entendeu? O que eu estou dizendo só é uma questão de alimentação. Se as pessoas se alimentam melhor, independente de elas serem escravas ou não, elas vão sobreviver mais. Elas vão ser mais altas, elas vão ter mais resistência física, a gente sabe disso. Lembrando, isso não é individual, né? É para uma população. Tá? O fato de vocês ou eu serem alto ou baixo não significa em nada o que eu acabei de falar aqui. Eu estou dizendo a média populacional, a altura média da população, aumenta quando elas começam a comer melhor. A gente tem evidência para todos os lugares do mundo que isso acontece. Isso explica também a questão da escravidão. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta do senhor, que foram duas. Primeira, qual é que é o papel do mundo atlântico e o trabalho do Sleep? A gente coloca que o trabalho do Sleep é fundamental, mas ele não explica para nós as questões da dependência. Ele explica a forma como foi feita a escravidão no Brasil. E a segunda pergunta é, por que cresceu num lugar e não cresceu no outro? São duas coisas. Relação homem e mulher e questão nutricional. Alguém mais quer fazer uma colocação? Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o Thales pela excelente abordagem, né? E eu trago aqui duas reflexões, dois questionamentos que eu queria colocar em pauta. Meu nome é Júlio, eu sou professor especialista em gestão de pessoas. Bom, a primeira é a questão que sempre me chamou a atenção bastante, é a questão de todo o contexto que rolou com a partida de Dom Pedro I para Portugal, deixando aqui uma criança de 5 anos, né, sem pai e sem mãe. É um negócio assim meio insano, meio absurdo, né? Creio que hoje seria comparado a abandono de menores, porque é um negócio meio maluco, né? E como se não bastasse, algum tempo depois, né, um jovem, um menino, com 14 anos, decretada a maioridade, e ele assume como imperador do Brasil. É um negócio assim bem insano, meio louco, né? E eu fico me perguntando, de certa maneira, né, como não existiam sábios naquela época para acontecer um negócio meio estúpido dessa maneira, ou as forças imperialistas, capitalistas, elitistas, não sei, que levaram a isso. Então, eu gostaria de um comentário seu aí a respeito disso. A segunda questão seria
né, ao longo da linha do tempo, trazendo para os dias atuais, que me vem a pergunta. Eu tive a grata oportunidade de fazer um mestrado em Ciências da Educação em Lisboa, né, em Portugal. E a pergunta que me veio é, será que hoje, nos dias de hoje, ainda impera, né, lá nas terras portuguesas, uma ideia ainda dissimulada, mas colonialista, com relação ao Brasil? Seriam essas duas questões. Certo. Então, assim, a primeira pergunta é, por que Dom Pedro I foi embora? É isso, né? E de novo, assim, né, eu acho que a forma como a gente lidou com o bicentenário da independência foi um fracasso total, assim, né? Assim, independente do debate acadêmico, mas eu acho que 200 anos depois, dado toda a literatura que a gente tem para outros lugares, a literatura sobre o fim do absolutismo, a gente fazer uma comemoração do bicentenário da independência, colocando Dom Pedro I como herói, ela é, assim, um negócio que beira o inacreditável, assim. Por quê? Porque Dom Pedro I não foi um herói, não foi um emancipador. Ele foi um oportunista que, para não perder o seu poder, o que era esperado, né? Ou seja, ele queria manter o poder, como qualquer pessoa no lugar dele, né? Ele fez essa aliança que eu expliquei para vocês antes, né? De chamar as pessoas que estavam na corte e falou o seguinte, ó, vamos fazer esse projeto que vocês não conseguiram em Portugal, façam comigo. Eu assino essa Constituição que vocês querem, vocês têm o mínimo de autonomia fiscal, o mínimo de autonomia política e administrativa que vocês não tinham sob meu pai. Só que, logo depois, ele muda esse projeto constitucional, ele dá um mini golpe, estabelece lá uma ideia de poder moderador e tenta se tornar um tirano que nem o pai dele. Só que daí, a realidade não é a mesma. Existe uma Constituição, existem poderes regionais que limitam esse abuso dele e, eventualmente, expulsam ele do Brasil. Assim, esse é o ponto, né? Assim, o Dom Pedro sai do Brasil, por quê? Porque com a retomada do Dom Miguel em Portugal, no poder, e a pressão interna do Brasil, ele viu que ele teria que escolher, ele teria que fazer, como é que eu mantenho o meu poder em algum lugar? Então, ele sai do Brasil por uma questão de sobrevivência, uma sobrevivência política. Assim, é completamente esperado que isso fosse acontecer. De novo, se ele pudesse, ele se tornaria um novo tirano. Mas as regras do jogo não eram a mesma depois de 1822 e 1824. Aí a segunda pergunta implícita era, né? Como é que ele deixa uma criança ali? Bom, isso é esperado dentro da história. Assim, a gente teve vários reis durante o período absolutista que assumiram com 5, 6 anos de idade, né? Como a ideia do absolutismo é que o poder do rei é um poder divino, não importa, porque ele é o representante de... Não é exatamente isso, mas eu estou simplificando um pouco. Ele é o representante de Deus na Terra para aquela região ali. Então, assim, é a mesma história. A gente não escolhe lá o Dalai Lama, que está na mídia, pelos motivos completamente errados ultimamente. O Dalai Lama não é escolhido lá com 3, 4 anos de idade. É a mesma coisa. O Dalai Lama, ele é um líder espiritual, que ele a forma como ele é representado dentro dessa liderança é muito semelhante ao período do absolutismo, né? Então, assim, é uma forma não democrática e autoritária de decidir um líder. É isso, né? Então, é completamente esperado que uma criança fosse ficar ali. A questão toda é o seguinte, né? Que uma criança não consegue fazer nada, 5 anos de idade. Então, a gente vai ter o período da regência. E esse período da regência, por mais que na literatura ele seja um projeto visto como fracassado, vai ser um projeto que vai modernizar um monte de coisa. E a gente comenta um pouquinho desse livro também. Ou seja, várias reformas que iniciaram em Dom Pedro I vão ser viabilizadas só durante o período da regência. Então, de novo, por que eu não aceito a visão cínica? Porque existe uma continuidade. As mudanças elas vão acontecendo aos poucos durante esse período. Uma das coisas que acontece durante o período da regência, em 1834, é uma reforma tributária no Brasil que resolve resolve parte das demandas que as províncias tinham na época que elas estavam se rebelando. Finalmente, né? Então, em Pernambuco começou lá em 1817 e vai acabar lá em 34.
Foi um avanço. Então, a regência conseguiu fazer isso. Isso é uma coisa interessante, só eu já pulo para a sua, né, para a gente fechar essa pergunta assim. Isso é interessante porque por que a Revolução em 17 acontece? Por que o Nordeste, a gente bota um peso tão grande no Nordeste para a independência brasileira? Porque o Nordeste, eles eram a principal fonte de receita durante o período do Dom João no Brasil. Quando o Dom João chega no Brasil, no meio das guerras napoleônicas, ele precisa pagar a conta em Portugal e a nova conta no Brasil, né? Por quê? Porque tem que criar toda uma estrutura administrativa para a corte chegar aqui no Brasil. E ele começa a fazer guerras na Cisplatina, que aumentam mais o custo. De onde é que vai vir o dinheiro? Nessa época, o dinheiro vinha da questão do comércio. Por que vinha do comércio? Porque era fácil de taxar, né? Eu não vou conseguir implementar o imposto de renda em 1808. Não tem como fazer isso. Então, o comércio é fácil. Por quê? Porque eu controlo o porto lá, todos os barcos chegam no mesmo lugar, eu consigo taxar. Normalmente, o pessoal taxava o quê? Importações. Só que quando a família real vem para o Brasil, ela precisa importar. E mais, ela precisa importar no meio de um negócio chamado bloqueio napoleônico, que é o Napoleão tentando fechar toda a costa da Europa para o comércio. Então, o custo do comércio é altíssimo quando a família real chega. Então, muita gente aprende na escola que quando a gente chega à Inglaterra, ela força Dom João a assinar um tratado lá em 1810, que estabelece uma taxa de importação ridiculamente baixa, e isso meio que quebra o Brasil, né? A gente tem baixíssima evidência de que essa taxa fez qualquer coisa no comércio. Porque o custo de transporte era tão alto durante esse período, que o que ia acontecer? Se Dom João botasse 30%, 45% e não 15%, ele ia matar as importações que a família real precisava. E a gente tem documento dele falando isso. A gente tem documentos dele dialogando com o representante inglês no Brasil, em 1809, dizendo exatamente isso. A gente mostra no livro também. E aí, o que vai taxar então? Como é que eu vou conseguir dinheiro? Rapidamente eu posso taxar aquilo que está com o crescimento das exportações, ou seja, as commodities que estavam exportando. E quem é que exportava commodities durante esse período? O Nordeste. Então, Dom João não só cria imposto de exportação para o Nordeste, como ele cria especificamente para o Nordeste. Está lá na lei. Ele escreve uma lei o seguinte, ó, a partir de agora, as exportações de algodão do Nordeste, ele cita as capitanias do Sudeste não estão incluídas, e esse imposto, ele deverá, está escrito na lei, ele deverá ser utilizado para a manutenção da dignidade da coroa portuguesa. É para isso. Eles vão transferir. E quando Pernambuco explode em revolta em 1817, tem duas coisas acontecendo. Primeira, mais da metade das receitas de Pernambuco estão sendo transferidas para o Rio de Janeiro. Existe registro na época dizendo o seguinte: a população não aguenta mais pagar impostos para sustentar a iluminação do Rio de Janeiro. Isso está escrito. E a segunda coisa que gera insatisfação generalizada em 17 e na independência é o seguinte: mesmo com esses impostos novos, eu não consigo sustentar os gastos da coroa mais do exército. E aí, de onde é que vem o resto do dinheiro? O governo, ele usa um recurso que é muito comum na história do Brasil, que é, quando o imposto não é suficiente para fechar a conta de gastos, eu imprimo dinheiro. E ao imprimir dinheiro, o que acontece? Eu gero inflação. E a gente mostra no livro também como que a inflação começa a aumentar rapidamente durante esse período. E aí, de novo, por que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa que isso não era uma história sobre elites? Porque quando a inflação começa a aumentar, não é a elite que está sofrendo. É o cara que se alimenta de farinha e de carne seca. E a gente mostra no livro que farinha e carne seca aumentam 2, 3 vezes em 5 anos. E a população, a gente mostra no livro representantes, professores da Bahia, mandando carta para a coroa no Rio de Janeiro, falando assim, ó, por favor, nós precisamos de reajustes, porque o nosso salário não consegue mais pagar as contas devido ao aumento dos preços. Então, quando a gente tem essa revolta, tem duas coisas acontecendo, né? É o aumento de impostos e a inflação gerada
para custear a coroa. Então, assim, saindo um pouco da pergunta dele, mas só porque eu acho que esse fato não estava claro na nossa conversa anterior, é por isso que a gente bota esse peso econômico tão grande. Porque isso explica por que o dono de uma fazenda de escravos que exporta algodão em Pernambuco está contra o rei. Isso explica por que um pequeno trabalhador urbano no Rio de Janeiro está contra o rei. Isso explica por que um professor na Bahia está contra o rei. Isso explica por que os militares se revoltam contra o rei. Porque eles mandam cartas dizendo o seguinte: os nossos soldos estão ficando atrasados em relação aos víveres, ou seja, os gêneros de primeira necessidade. Isso explica por que diferentes regiões no Brasil e diferentes classes sociais se unem contra o absolutismo. E o nosso argumento é que nenhuma das outras explicações, a nacionalista, a marxista e a das mentalidades, consegue explicar todos esses fatos que acontecem ao mesmo tempo. Só a crise fiscal, e esse é o nosso argumento, consegue unir isso. Porque que diferentes regiões e diferentes pessoas, do mais pobre ao mais rico, se revoltam contra uma ideia que é incontornável no início do século XIX, que é o peso econômico, político e social de um regime absolutista. Aqui. Alguma outra pergunta? Aqui. Oi, Thales, Berta, boa tarde. Eu me chamo Rafael. Também quero parabenizar pela abordagem inovadora, pela publicação do livro. A você, meu xará, Rafael, também. Eu tenho 3 perguntas, vou tentar ser bem objetivo e vou fazê-las de forma cronológica, porque eu fui organizando agora enquanto eu te ouvia. No debate, o ano passado, em torno do bicentenário, uma das abordagens que circulou em alguns canais de comunicação, etc., por historiadores difundindo, né, os seus debates, foi uma interpretação da independência como um pacto para a manutenção da escravidão. Né? Então, no debate sobre relações raciais hoje, o racismo se enfatizou esse aspecto da independência. Essa é a interpretação do Luiz Felipe. Eu queria te perguntar algo em relação a isso, porque me parece que dizer também que é um pacto para a manutenção da escravidão tem alguma coisa a ver com a dimensão material da escravidão, você falou a respeito disso, do quão lucrativa ela era, mas também de outras camadas, digamos, em torno do debate naquele momento sobre a escravidão, se a gente considerar o que acontece logo depois, né, da independência, como o debate, por exemplo, da Constituição de 24, o papel do Bonifácio em relação à cidadania, etc. Eu posso responder uma por vez, senão vou esquecer. Pode, responde e passa a bola de volta, pode ser? Pode, só terminar esse primeiro ponto, porque achei muito curiosa essa resposta que você deu para a Berta em relação ao legado social da independência, esse aspecto da confiança. Achei isso muito interessante, né? De uma nação onde as pessoas têm confiança entre si, o quanto a escravidão abala, né, digamos, fundamentalmente a confiança entre as pessoas. Mas também queria entender esse legado, se é possível entender o legado da independência em termos de manutenção de desigualdades, se a gente pensar a independência como um pacto para a manutenção de uma instituição ou de uma lógica de sistema de produção que concentra a riqueza, né, nas mãos de uma classe ou de um grupo em relação ao conjunto da população, e o quanto o legado, a gente sempre fala do legado da escravidão como o legado da vitimização, da população negra, tal, mas o legado também da escravidão para a população descendente daqueles que não foram escravizados, mas dos escravizadores, né? A riqueza hoje e a desigualdade como um legado também da escravidão. Se você concorda com isso, se faz sentido. Esse último ponto que você falou é interessante, né? Assim, é que o próprio Gilberto Freire escrevia lá no Casagrande Senzala, né, de como que o suposto amor dos pais ao oferecer uma criança negra para os seus filhos brancos brincarem, criava tiranos em potencial, né? Porque uma criança onde ela tinha alguém que era uma pessoa, mas era vista como objeto, ela era uma criança sem limites, né? E ela era um tirano em construção, né? Então isso é uma questão interessante que você trouxe, assim. Eu acho o seguinte, uma das coisas mais difíceis em história,
entender o passado, ou qualquer coisa das ciências sociais, né? O que está preocupado? Assim, eu sei que, estrito senso, história não é ciência social, né? Não está na categoria de ciência social, mas esse grande grupo ciência social, né? O que as ciências sociais estão preocupadas? Elas estão preocupadas com causalidade, né? Se X causa Y, né? Todos os debates que a gente tem é isso. E qual é que é o problema disso no debate sobre escravidão e independência? Escravidão era uma instituição que permeava todos os aspectos da sociedade. Então, se ela está em todos os lugares, é muito fácil eu achar uma possível influência em qualquer debate que eu esteja falando sobre esse período. É muito difícil isolar esse efeito escravidão. Então é o seguinte, por que a gente não concorda com a ideia do pacto? A ideia do pacto, de novo, ela coloca implicitamente de que a independência foi algo envolvendo elites. E esse não é o nosso argumento. As elites, óbvio, são importantes, porque são elas que chancelam a independência política, a separação política, mas a gente argumenta que elas não são uma condição suficiente para explicar essa mudança. Outra coisa é que, em todos os debates que nós vimos na época, a escravidão nunca é um ponto de debate. Justamente porque ela permeava todos os aspectos da sociedade. E ninguém cogitava que uma das possibilidades da escravidão fosse a abolição da escravidão. Então, assim, existe um problema de sobredeterminação aqui. Que quando algo é muito presente, é muito fácil atribuir uma importância àquilo, a qualquer mudança significativa. E o nosso argumento é justamente o seguinte: por eu não ter nenhum debate sobre o fim da escravidão, pelo fato da independência não ser algo restrito a uma elite localizada no Rio de Janeiro, como é que ela pode ser a principal causa da independência? Você pode argumentar isso, mas você precisa me mostrar evidência para isso. E a gente não encontra evidência para isso. Se você faz uma afirmação, eu não estou dizendo que é sua, obviamente, mas se alguém faz uma afirmação importante que nem essa, ou seja, a independência foi um pacto das elites para manter a escravidão brasileira. É uma afirmação forte. Tudo bem. Como é que a gente debate isso na academia? Mostre evidência para isso e convença todos nós que essa evidência é robusta. Então, assim, eu não consigo concordar com essa questão, porque ninguém apresenta uma evidência minimamente robusta sobre isso. Né? Então, assim, é por isso que eu acho que, de novo, uma outra coisa que é importante, talvez muitas pessoas não saibam, né, é que no início do século XIX, a escravidão no Brasil, pelo acesso a escravizados de Angola e de outros lugares a baixo custo, a escravidão no Brasil não era algo restrito às elites. Pessoas de renda relativamente baixa tinham escravizados. A gente tem relatos de escravizados urbanos sendo donos de escravizados. Não pode ser uma coisa elite quando um escravizado é dono de um escravizado. Entendeu? Então, assim, ela era algo, de novo, que permeava a sociedade. Ninguém estava discutindo isso com relação à independência. A independência era outra, a gente só encontra evidência de outros debates. Né? Então, eu teria que ignorar tudo que foi falado e assumir o que não foi falado. Isso é muito fraco em termos de tentar evidência. Causalidade. Só decorrer agora, fazer uma... Esse argumento de que a escravidão ela está difundida em grandes camadas da sociedade, ela não é uma prática no Brasil particular das elites, e na abordagem que vocês apresentam, a independência também não é só fruto de um movimento que vem das elites, quer dizer, há reinterpretações de outras camadas da sociedade que também vão ensejar, né, a independência. Esses dois argumentos, de alguma forma, não se encontram na lógica do pacto? Quer dizer que a manutenção da escravidão, que a independência é um pacto pela manutenção da escravidão, não é um pacto só das elites, mas é um pacto que atravessa as elites, porque, de fato, é uma instituição que está desdobrada. E só mais um ponto. Dizer que não tem um debate em relação ao fim da escravidão também é uma afirmação forte nesse momento, na primeira metade do século XIX, porque,
de alguma forma, há estudos mais recentes que demonstram a repercussão, por exemplo, da Revolução Haitiana em outros territórios das Américas. Então, a escravidão sendo questionada e colocada radicalmente, de alguma forma, sendo pensada o seu fim, está, de alguma forma, na ordem do dia, quando a gente pensa a relação que certos grupos têm de medo em relação às revoltas de escravizados, os próprios debates que se seguem imediatamente após a independência. Não dá para dizer, obviamente, que Bonifácio está propondo o fim da escravidão, a abolição, mas há resquícios nos projetos que ele iria apresentar à Assembleia de 24 que pressupunham uma perspectiva gradual em relação ao fim da escravidão. Essas pontas se conectam. E aí, só para eu não falar mais, para não tomar as perguntas, eu queria saber sua opinião, e aí já não é a independência, é um pouco mais para frente, mas a oportunidade de falar com alguém da história econômica, que está na perspectiva, é sempre muito interessante, que é... Eu li há algum tempo um livro do John Schultz, que não é um consenso na historiografia, que se chama Crise Financeira da Abolição, né? E é uma interpretação que me pareceu interessante, porque justamente olha novamente para o aspecto financeiro, enfim, né, do que se segue após a abolição. Eu queria saber sua opinião sobre isso também. Obrigado. Tá. Então, assim, primeiro, acho que eu vou começar pelo do meio. Eu não fui claro na minha afirmação, que é o seguinte: é óbvio que existia uma discussão sobre abolição no mundo atlântico já desde o século XIX. Eu até citei o Condorcet antes, né? O Condorcet foi um dos criadores da famosa Sociedade dos Amigos dos Negros, né? Um dos primeiros movimentos abolicionistas que tem registro. E a questão do medo de haitianismo, que se chamava na época, isso existia no Brasil. O que eu quis dizer é o seguinte, que nos debates, por exemplo, das cortes em 1820, a questão da abolição da escravidão, ela não está presente de forma minimamente relevante. Não? Então, nesse tipo, na sociedade existia, mas assim, naquele momento de separação política, a gente não vê isso no palco da frente. Ele até pode estar escondido lá atrás, mas ele não é no palco da frente. Então, nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? A gente não encontra evidência para isso. Tá? Beleza. A sua segunda questão é, será que se era permeado, como é que une essas duas coisas? Então, eu vou fazer uma pergunta que quase é retórica, que é o seguinte: isso que você está me dizendo, ele tem um contrafactual implícito, que é o seguinte, que se o Brasil não tivesse se separado politicamente, se não tivesse ocorrido a independência, a escravidão ia acabar. A gente não tem nenhuma evidência para isso. Né? Então, assim, se fosse um pacto para manter a escravidão, o que está implícito é que se eu não me separar, a abolição acaba. A gente também não vê. Ou seja, a base que a gente tem para fazer uma afirmação tão forte que nem essa, ao meu ver, e eu posso estar errado, posso estar sempre errado, mas, assim, ao meu ver, é muito fraca. É muito fraca. Se vocês querem fazer esse argumento, vocês têm que mostrar muito mais evidência do que existe atualmente. Né? Então, assim, é a mesma história das mentalidades. Ou seja, tudo bem, o iluminismo ele é algo que ele se sobrepõe a tudo mais. Então, é relativamente fácil eu argumentar que o iluminismo influenciou a independência brasileira. Sabe por quê? Porque ele influenciou tudo. Esse é o mesmo argumento que a gente critica no livro do Fernando Novaes sobre a Revolução Industrial. É uma sobredeterminação, é algo muito grande que a gente pode usar para explicar potencialmente um monte de coisa. Mas isso é uma forma errada, eu acho, porque a gente pega algo muito grande para explicar algo que é menor. Né? A gente precisa ter evidência do menor. E é isso que a gente tenta fazer, ou seja, se a gente argumenta que é uma crise fiscal, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro mostrar que a coroa gastou demais, a gente mostra. Que a coroa tentou formas diferentes de arrecadar, a gente mostra. Que a falta, a insuficiência de arrecadação gerou aumento de preços, a gente mostra. E gerou queda nas rendas, a gente mostra. E a gente mostra também, isso foi um outro trabalho que eu fiz anteriormente, mas a gente inclui no livro, como que a taxação para o Nordeste, ele era acima do que o Nordeste conseguia suportar. Então, vocês podem concordar ou não com as coisas que a gente fala no livro, mas tudo que a gente fala tem uma evidência empírica mostrando que exatamente isso aconteceu. Então, assim, a mentalidade, ela é importante, mas
para ela ser a única e a principal, você tem que mostrar mais do que está aparecendo aqui. Tá? Ok, aí você fez uma pergunta complementar, que eu estou tentando lembrar, viu? Por isso que eu queria... Ah, tá, do John Schultz. Exato. Eu vou responder essa pergunta de forma um pouco desonesta, talvez, porque faz uns 10 anos que eu li o livro do John Schultz. É um livro bem fininho, que já faz tempo já que não é editado de novo. E eu não lembro exatamente qual é que é o argumento dele. Tá? Mas, assim, eu lembro que tem uma parte importante nesse livro sobre o encilhamento. Tem um debate lá sobre as causas do encilhamento, que foi esse momento de especulação financeira no início da República, mas eu não consigo me lembrar qual é que é a relação disso com... Assim, eu lembro do geral, que é o seguinte, que o fim da escravidão gerou uma disponibilidade de recursos que era utilizado para os escravos, e esses recursos foram utilizados na tentativa de outros investimentos, que gerou essa bolha financeira no Brasil e gerou uma crise financeira. Esse é o argumento de John Schultz. Mas, especificamente, em relação disso com a abolição, eu não consigo lembrar. Tá? Então, eu não vou responder para não falar bobagem. E está sendo filmado, eu não quero ser filmado falando bobagem. Tá? Olá. Então, boa tarde. Eu acho, sim, tão importante essa visão que você trouxe, né, para esse debate, porque eu acho que, assim, existe uma crítica aos economistas, que até é válida, né, ao longo da história do Brasil, aí, pela visão economicista, mas as pessoas se esquecem que as questões econômicas são políticas, são também questões políticas, e elas não entram no debate, né? Então, eu fico me perguntando por que durante todo esse tempo, para chegar em 200 anos de independência, elas não foram discutidas assim, dessa forma como você estaria propondo. É uma questão que eu queria te perguntar, né? E crise fiscal e inflação são questões que até hoje são tão presentes e não resolvidas nesse país que não dá também para entender por que isso é recorrente na história do Brasil. Então, eu queria saber, será que isso é cultural também e começou aí onde você pesquisou? Certo. Assim, eu acho que essa... Muito obrigado pelas perguntas. Assim. Eu acho que a primeira pergunta, especialmente, era uma pergunta até que a Berta ia fazer depois, né? Que é por que ninguém falou nisso antes, né? Se era tão evidente assim, né? De novo, assim, eu acho que isso é natural de qualquer tipo de historiografia, né? A gente sempre olha para aquilo que a gente sente que está faltando. Então, primeiro a gente preenche os espaços que são mais óbvios, né? São aqueles que a gente tem. Então, se a gente pensa em independência, por que a gente vai pensar primeiro em Dom Pedro? Porque ele é o mais óbvio, porque ele é aquilo que está no palco da frente, né? E ao longo do tempo a gente vai precisando ir para o detalhe para preencher aquilo que não é tão óbvio assim. Então, eu acho o seguinte, a gente não tem uma interpretação inovadora sobre a independência porque a gente é mais inteligente do que as pessoas que vieram antes da gente. É simplesmente porque a gente tem mais acesso à informação hoje do que existia anteriormente. Então, boa parte, por exemplo, uma parte dos dados que é fundamental para a nossa explicação, que é os dados de salários, porque a gente tem que calcular o salário real, né? O que é o salário real? É quantas pessoas ganham por uma cesta de consumo, lá, os alimentos. Então, se o alimento está aumentando, o salário real está caindo. Isso que a gente mostra no texto. Esses dados de salários, a gente não coletou. A gente usou dados de historiadores que coletaram isso na década de 70. A Kátia Matoso, professora famosa da Bahia lá, fez trabalho para a Bahia, desculpa. A gente usou os dados dela, da tese dela. Então, o que acontecia? Faltava pessoas que juntassem esses dados que estavam espalhados por aí. E, além disso, uma parte substancial desse trabalho, que foi feito antes da gente ter a ideia do livro, por exemplo, ele se deu muito com a capacidade de a gente digitalizar um monte de documentos, a capacidade, boa parte dos documentos que a gente fez, a gente coletou no arquivo britânico. Então, assim, uma pessoa que está escrevendo na década de 60, ir para a Inglaterra para coletar 5.000 páginas de documento e organizar isso não é viável. Porque as pessoas, na década de 60, tinham que fazer na mão aquilo ali. A gente consegue
digitalizar aquilo ali eu fiquei o quê? Uns 2 meses no arquivo, digitalizando aquilo ali, a gente consegue minimamente desenvolver algumas coisas de reconhecimento de caracteres para achar onde é que estão os assuntos. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia que a gente usa a nosso favor, que a gente consegue ganhar escala de coisas. Então, é isso, ou seja, a gente é simplesmente fruto da nossa época. Eu e o Rafael, no caso. A gente faz coisas que não seria possível antes, não porque as pessoas fossem menos capazes, é que elas não tinham a tecnologia para fazer. Então, esse é um dos motivos, eu acho, que por que demorou tanto tempo. Um outro motivo, que talvez seja um pouco mais polêmico, talvez, mas eu acho que não, é o seguinte, que eu acho que o Brasil, especialmente durante o período da ditadura militar, foi um país que se fechou muito academicamente. A gente até tinha algumas pessoas em economia que ganhavam bolsas para estudar fora. Até tinha lá, o pessoal da PUC do Rio e tal, tinha acesso. Mas era uma pequena elite ali que estava no Rio de Janeiro, conseguia bolsa para estudar em MIT, Chicago, Harvard, Europa, Cambridge. Foi muita gente para Cambridge nessa época. E essa falta de contato com a academia internacional, eu acho que gerou um pouco de atraso na forma, não na história em si, mas nas ferramentas que a gente usa, na forma como a gente pensa a história. Até hoje, se vocês forem olhar, e muitos de vocês imagino que sejam historiadores, vocês vão ver que é muito mais comum, por exemplo, cientista político ou economista estudar mais tempo fora do que historiador. E eu acho que isso, por exemplo, isolou o debate sobre a América Espanhola, onde a questão fiscal já está sendo discutida há 20 anos já. Então, se tivesse mais contato, mais conversa internacional, se estivesse mais abertos à conversa internacional, eu acho que talvez teria ocorrido um pouquinho mais cedo isso. Então, essa é assim, a justificativa. Eu acho que eu tive sorte de nascer onde eu nasci, dos pais que eu nasci, no período que eu nasci, entendeu? Foi por isso. A segunda questão é muito interessante também, né? Que quando as pessoas leem o nosso livro, falam assim, realmente esse é um problema do Brasil, né? Mas isso não é um problema do Brasil, isso é um problema de estruturas políticas não plenamente democráticas. Então, por que eu não gosto da explicação cultural? Porque a ideia de cultura, ela é tão ampla que a gente pode colocar qualquer coisa dentro dela. Mas a gente pode pensar o seguinte, né? Que a falta do legado democrático no Brasil com relação a outros lugares gerou a possibilidade de nós termos líderes políticos que agem como Dom João. Ou seja, que não precisam pedir a permissão do povo para taxar, não precisam pedir a permissão do povo através do voto para gastar. E isso vai levar à questão fiscal no Brasil. Ou seja, por que a gente teve inflação alta no Brasil durante todo o século XX? Por que a gente teve hiperinflação na década de 80? É óbvio que isso tem a ver com um legado não democrático. Por quê? Porque o ditador, o que ele faz? Ele não precisa criar imposto. Ele emite moeda. Né? Assim, a gente tem bastante evidência disso. E não é só a ditadura militar. Os outros períodos não são democráticos também. Vargas era um ditador. Entendeu? A gente tem que parar de escolher ditadores para o lado, qualquer lado que vocês queiram ficar. Entendeu? Democracia é democracia, ponto. Não tem essa história aqui, não. Talvez a China ela seja, não é democrática. Não é quem é preso de forma arbitrária, minorias que são massacradas. O líder que não precisa pedir permissão não é democracia. Então, a minha explicação é essa, não é cultural. É simplesmente instituições políticas frágeis que nós desenvolvemos. Tanto é que a gente só conseguiu organizar minimamente a questão fiscal no Brasil durante qual governo? Durante o governo Sarney, que era ainda fruto da ditadura. O cara era do partido da ditadura, mas era já alguém num ambiente minimamente democrático. E as reformas fiscais do Brasil começam ali. Entende? Então, não importa se é o Sarney ou não. Mas o sistema político viabiliza isso. E aí a gente vai mudando as coisas aos poucos. Né? A gente chega lá no Plano Real, a gente soluciona o problema da inflação no Brasil. Depois desses 180 anos, talvez,
E por que a gente resolve? Ah, porque Fernando Henrique era um gênio? Não, por essas reformas que começaram nos governos anteriores. Então, o processo democrático é isso. Lembra que eu falei antes? Não é uma mudança que soluciona tudo, não é a Constituição de 24 que soluciona tudo. É instituições políticas mais democráticas vão construindo uma solução ao longo do tempo. Porque essa é a forma democrática, essa é a forma que pelo menos eu desejo. Eu sei que tem muita gente que deseja resolver as coisas do seu jeito, porque todo mundo acha que sabe a solução para o país. Mas qual é que é o poder da ferramenta chamada democracia? É que ninguém tem a voz absoluta para dizer o que deve ser feito. Isso limita tanto erro quanto abuso. Queria fazer mais uma pergunta, né? Como é que você vê? Você falou que a arrecadação de impostos o governo, o Estado tem, é do comércio e a taxação ali. Entre 1800 e... quando a vida da família real, até 1850, se estima que entraram cerca de 50 mil escravos por ano, sobretudo no Valongo, no Rio de Janeiro. Né? Bom, em 1850 você tem a Lei Eusébio de Queiroz. Então, parece óbvio, né? Houve uma grande concertação, né, entre esse universo da escravidão e do comércio negreiro, para poder, em 1852, praticamente não ter mais o tráfico. Então, tem que ter tido alguma grande concertação interna. E como você imagina, o que une o Brasil de norte a sul para a época, com as elites, é a escravidão. E aí tem a questão dos ingleses. Né? No final do tráfico, tem lá essa coisa para o inglês ver. Pô, mas se os ingleses foram lá arrebentaram com a China, como é que ia ficar resistindo ao inglês aqui? Qual é o papel do inglês nessa história toda? E como é que essa elite brasileira, a nível... Como é que fica essa questão fiscal, essa questão toda, com a Lei Eusébio de Queiroz? Como é que eles se rearranjam para poder não perder? Tá, tem duas perguntas aí. A primeira é a questão, que eu acho que o senhor perguntou, foi a importância fiscal da entrada dos escravos, né? Tá. Assim, a gente tem uma má estimação do quanto que a entrada de escravizados representava em termos de receita para o Brasil. Mas o que a gente sabe é que, especialmente durante o período crítico que a gente analisa no livro, entre 1808 e 1822, a entrada de escravos, a gente sabe o preço do escravo. Daí a gente pode estimar, se eu botar tantos por cento desse preço escravo para a receita do Estado, a gente pode estimar quanto que eles representavam em termos de receita total. E eles não são nem perto, mas nem perto, do valor das importações mais exportações de produtos gerais, especialmente exportações, e o quanto que o governo arrecada a partir do Banco do Brasil com a emissão de moeda. Então, assim, os escravos, eles eram uma fonte, pelo menos a evidência que a gente tem, eles eram uma fonte não essencial em termos de receita para o governo. O escravo entrava no Brasil para ser mão de obra. Eles não eram uma fonte de receita. Então, assim, é isso. No caso de 1850 e 52, que é o último barco que a gente tem notícia que entra, o que acontece? Acontece o esperado, né? Que é o preço do escravo aumenta, e aí quando ele aumenta, ele deixa de permear toda a sociedade. Correto? E aí só quem tem dinheiro compra escravos. E aí a gente vê os escravizados concentrados na área de alta produtividade, que são as áreas exportadoras. E aí uma diferença para o início do século XIX para o final do século XIX, é que no final do século XIX quase não tem mais escravizados em cidades. Porque os escravizados em cidades era aquela pessoa que tinha 1 ou 2 escravizados. Isso acaba porque agora escravizado é caro. E aí, deixa eu deixar uma coisa solta aqui para vocês. Se a gente estava pensando em mentalidades antes, o que vai representar isso para uma mentalidade? Uma pessoa que nasce numa cidade, no Rio de Janeiro, em 1808, e ela nasce rodeada da instituição escravidão. Ela tem um escravizado, quem faz as compras para ela é um escravizado, quem faz tudo é um escravizado. E aí pense na geração pós-1850, onde o escravizado, ele não é mais aquele dentro da minha casa. Ele é o cara que está lá, trabalhando e morrendo na fazenda, no campo, numa distância. Ao longo do tempo, é muito mais fácil eu ser contra a escravidão
do que no início do século XIX, correto? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo lá no século XIX para uma instituição que está distante da gente, que não faz parte da gente. Não é por coincidência que os movimentos abolicionistas no Brasil começam em regiões que têm pouquíssimos escravizados. Amazonas, Ceará, né? Ou seja, eles percebem o horror da escravidão porque eles têm o distanciamento necessário para ter uma interpretação correta sobre o que significa a escravidão. Tanto é que Ceará abole oficialmente por lei a escravidão antes de 1888, o Amazonas também. Né? Então, assim, só vou deixar essa ideia solta aqui. Tá? Eu não sei se tinha mais uma outra pergunta agora, estou ficando cansado, começo a esquecer as coisas. Como é que é? Desculpe. Ah, tá, dos ingleses, tá. Bom, dos ingleses, eu acho que é uma visão que, de novo, não é, obviamente, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, mas é uma opinião baseada em outros trabalhos que eu já fiz, tá? Eu acho que existe uma caricatura sobre o papel dos ingleses durante o século XIX no Brasil. Existem várias caricaturas. A primeira caricatura é que os ingleses inviabilizaram o nosso crescimento econômico devido ao Tratado de 1810. Já expliquei inicialmente ali antes por que eu acho que isso é uma coisa errada, mas é o seguinte, a ideia, esse argumento, ele parte da premissa que é o seguinte, que como a taxa de importação era baixa, a gente teve uma inundação de produtos ingleses no Brasil e isso inviabilizou o desenvolvimento de manufaturas locais. Esse é o argumento. O que eu mostro num artigo, não no livro, mas num artigo que foi lançado antes, é o seguinte, que o custo da importação de produtos ingleses durante esse período, ele era majoritariamente determinado por duas coisas, a taxa de câmbio brasileira e os custos de transporte. Então, eu mostro lá, eu faço os cálculos, que é o seguinte, se a taxa de importação do Brasil fosse 45%, não fosse 15%, não ia mudar em absolutamente nada a quantidade de importados ingleses no Brasil. E aí, a segunda coisa sobre os ingleses aqui, é óbvio que eles queriam o melhor para eles, é óbvio, isso ninguém duvida. Mas a gente não está falando de uma questão de moralidade, está falando de uma questão de qual é que é a consequência de políticas aqui. Tá? Já estão pedindo para eu encerrar porque eu estou falando demais. Assim, a outra coisa com relação aos ingleses é a questão da dívida pós-independência. Isso sempre entra, sempre aparece. Né? Os ingleses foram lá e nos forçaram a pegar... só deixa eu voltar um pouquinho. Com relação às importações, o que a gente mostra também? Eu coletei dados de exportação de tecidos ingleses, que eram as principais exportações, entre 1808 a 1860, para 22 países, incluindo o Brasil. Tá? E o que eu mostro nesse artigo é que, diferente do que a literatura fala, em termos per capita, o Brasil não importava mais do que nos outros lugares. A gente era só mais um mercado para a Inglaterra. E, normalmente, o que se argumenta é que o Brasil era, o grande comprador da Inglaterra. Isso não existe evidência para isso. Tá? Essa é a segunda coisa. Voltando à questão da dívida. A dívida tem a duplinha, né? A dívida que o Brasil pegou com a Inglaterra e a dívida que o Brasil assumiu de Portugal. Tem duas coisas. Será que o Brasil ele foi forçado a pegar sobre a Inglaterra? Primeiro, não era o governo inglês que estava dando essa dívida. Tá? Essa dívida era mediada por bancos ingleses e quem fornecia o crédito eram indivíduos ingleses. O governo inglês não participou dessa transferência de dinheiro. E o que a gente sabe hoje em dia é que o que o Brasil pegou nessa época foi o equivalente a quase todas as nações que se tornaram independentes durante esse período, que não tinham uma capacidade fiscal para ter um governo novo, muitas delas saindo de guerras civis, que nem algumas regiões da Europa e da América Espanhola, e pegaram quantias equivalentes do Brasil. Então, se vocês pegarem, por exemplo, assim, a Noruega pegou um empréstimo semelhante ao do Brasil, em termos de valor, um pouquinho maior até, em termos do Brasil. Como é que a gente pode fazer o argumento que dívida externa, no início do século XIX, limita o nosso desenvolvimento, se a gente tem como no contraponto simplesmente a Noruega? E mais, assim, diferente de todos os outros países das Américas, o Brasil, por ter uma taxa de juros mais baixa do que outros, e aqui tem toda uma questão específica que eu não vou entrar, por que o Brasil conseguiu um empréstimo mais barato que os outros países, foi o único país que não deu calote. Vou repetir,
Brasil, durante o século XIX, durante o Império, foi o único país das Américas, da América dos, tirando os Estados Unidos, né? Que nunca deu calote, da América Latina, que não deu calote na sua dívida pública. Como é que era impagável esse negócio, então? Então, assim, eu acho que existe uma criação de caricatura desses movimentos que a gente precisa avançar. E, de novo, isso não é defender a Inglaterra, isso não quer dizer que a Inglaterra era boazinha, a gente não precisa assumir que ela seja boa ou má para ter esses resultados. Porque desenvolvimento econômico é apesar dessas coisas, não é devido a essas coisas. Quero agradecer, muito obrigada, agradecer a todos que participaram e encerrar o nosso debate. Muito obrigado pelo convite.